onda maligno. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Jesus. Agradecer ao nosso Divino Mestre por essa oportunidade em que nos reunimos todos em torno do Teu Evangelho, a fim de trazer à luz do Teu conhecimento para os nossos corações. Agradecemos a presença, o acompanhamento da espiritualidade amiga, que se faz presente junto de nós, que eles possam estar junto do Everton, a fim que ele consiga trazer os ensinamentos que foram preparados e que a espiritualidade também consiga estar no coração de cada um, a fim que possamos assimilar a lição de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Que Jesus abençoe e acompanhe os nossos propósitos e seja conosco hoje, agora e sempre. Tira o som, por favor. Eu acho que a minha internet está um pouco instável. Qual que você tá? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Tá bom. Acho que a Tânia tá aí também hoje. Boa noite. A Karina tá aqui. Acho que eu já falei. A Sandra também chegou. Boa noite, Sandra. Bom, vocês sabem que a gente esteve estudando, olhando a parábola do semeador e depois a gente terminou, né, a parábola do semeador e fomos para uma parte em que ah, essa parábola vai ser explicada, né? Vamos dizer assim, vai ser explicada. A Claudinha, semana passada, ela começou a falar, oi Clarinha, ela começou a falar, né, a respeito disso, mas nem chegou a entrar propriamente na explicação. Então hoje nós vamos contar como é o primeiro dia, né, de que a gente vai ver essa explicação que Jesus traz para os apóstolos. Minha tela está compartilhada aí? Aqui minha conexão caiu. Caiu? Mas já olha. Aí. Tá sim. Bom, então a gente vai em Lucas 8:11 o versículo diz: Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Bom, lá no semeador, ele diz que o semeador saiu a semear e que a semente ia caindo, né, no caminho. Achei o lugar que eu comentei, o Bruno, é onde é que está escrito que a semente não dava 100 por um, é num livrinho que a gente tem no nosso acervo aqui e chama A Vida nos Tempos de Jesus. É um livrinho delicioso de ler, porque vai contando assim mesmo, né, como é que eles pescavam, como é que eles viviam politicamente, como é que eles plantavam, enfim, como era a vida naquele tempo mesmo. Mas em outro lugar que ele fala assim que essa produção de 100 por um, ela não é material, ela é espiritual. Quando a gente chega aqui nesta parte, que Jesus fala por parábolas, né? E vem uma explicação tão clara assim, esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus. Há alguns teólogos que chegam a dizer que essa parte não estava no texto primitivo, que ela é acrescentada ali nos primeiros séculos, até o terceiro século, o evangelho ele foi sendo, eu não vou falar adulterado, porque todas as lições, todas as indicações que a gente tem do plano espiritual não dão conta de adulteração, elas dão conta, aí já é estudo teológico,
de acréscimos ou explicações no texto que enriqueceram o texto, mas não adulteraram. Ao contrário disso, quando a gente vai para a obra do André Luiz, por exemplo, não sei se ela está nos Mensageiros, não me lembro onde, mas o orientador de André, ele diz para ele que apesar dos... Bom, Emmanuel vai dizer isso também, no comecinho do Caminho, Verdade e Vida, a essência do texto da missão do Cristo chegou até nós. Chegou até nós. E eu pensava muitas vezes, falava assim, gente, por que Jesus quis vir naquele tempo que andava, como diria o pessoal antigo, de a pé, né? Não tinha uma mulinha ali, né? Era muito raro a comunicação. Imagina para essa mensagem, né? Era muito difícil, era muito difícil. Por que ele não veio num tempo de maior alcance, já com filmagens, gravações, né, e tal? E hoje, vivendo o tempo que a gente está vivendo, é que dá para entender. Imagina se Jesus tivesse, nos tempos atuais, quantos hates ele teria, né? Quanta desinformação seria produzida a título de comentários, né, e tal. Todos os temas que eu sei, veja bem que eu vou tentar explicar. Todos os temas que eu sei daquela matéria, ou cientificamente, ou faticamente, que eu conheço aquilo que aconteceu, e vejo esses temas, alguns deles, que vão para a imprensa, ou vão para as redes sociais, eu sempre vejo distorção. Sempre vejo distorção. Eu nunca vejo, assim, não é que eu nunca, mas assim, é muito raro eu ver um testemunho, um diálogo lúcido, equilibrado, que se atenta aos fatos. Eu sempre vejo distorção. Então, e também penso assim depois, é que se ele não tivesse vindo naquele tempo, a gente não tinha chegado nesse, né? Não tinha evoluído para isso, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai sondar os mistérios divinos, né? Bom, mas o versículo diz: a semente é a palavra de Deus. E aí, o que me ocorreu assim, imediatamente, é assim: a semente é a palavra de Deus. Jesus saiu a semear a palavra de Deus. E nós? O nosso trabalho, então, é de proselitismo, é de prosélitos. O nosso trabalho é de, como fazem os nossos companheiros, né? Eu não sei se eles são pentecostais, os testemunhas de Jeová que vão de porta em porta, né? Quando as casas eram acessíveis, que agora está cada vez mais inacessível, né? Nos condomínios. Pessoal que mora em rua, não sei se tem visto os testemunhos de Jeová, tem visto ainda, né? Então, mas Todo dia eu chego da casinha e vejo. é, então, assim, a Será questão que trabalho é esse que você está falando? não, assim, com todo respeito, mas claramente não é isso. Claramente não é isso, né? Claramente não é isso. Vamos tentar ver o que é, né? Então, a palavra de Deus. Eu coloco lá no Canva, né? E vem imagens assim muito, quase caricatas, né? Quase caricatas. Algumas bonitas, né? Eu acho bonito quando tem. Eu acho bonito assim. Eu tomar cuidado aqui para. Eu acho que a gente corre o risco de ficar piegas, de ficar assim, superficial, de não ser verdadeiro, sabe? De dizer o amém, de dizer o aleluia, que a gente não fala, né? Mas pouco importa.
Porque não é isso que é o problema, a questão é se é ou se não é verdadeiro, né? Se é ou não do coração, esse é o ponto. Então, a palavra de Deus. Aliás, Deus fala. Deus fala. Nessa imagem aí, lembrei de uma frase que eu gosto muito. Se Deus cantasse, ele cantaria com a voz de Milton Nascimento. Eu tentei, deixa eu dar um stop aqui. Eu tentei, eu li, parou de compartilhar a tela? Parou, né? Eu eu tentei buscar ali uma coisa na biografia do Milton Nascimento, que é um livro grossão assim que eu ganhei, li e adorei, num determinado, mas eu emprestei o livro. Eu tenho o mau hábito de emprestar os livros e depois não lembrar para quem eu emprestei. Então, se a pessoa não se lembrar, também eu fico sem o livro. E não é nem pelo livro, porque a gente pode comprar outro, mas é que nos meus livros eu anoto, eu escrevo aquilo que eu acho mais relevante, que eu posso usar em algum momento e tal. E nesse eu escrevi. E como eu emprestei, é pra Irma, né, uma querida, minha cunhada aqui, uma maravilhosa. Ela falou, tá comigo, mas ela foi assistir o show do Gilberto Gil, que é outro dessa trupe aí, né, de levados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que lá pelas tantas, o Milton fala assim, que o seu som, as suas canções, a sua música, era um jeito de levar o amor ao mundo. Alguém discorda disso? Não dá para discordar, né? Não dá para discordar. O Caetano tem uma música que chama Podres Poderes, que lá pelas tantas ele fala assim: eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que zelam pela alegria do mundo, indo mais fundo, Miltons, tons e tais. Estão falando do Milton, né? Do Tom, que deve ser o Tom Jobim, né? E assemelhados, né? Então, a divindade, ela chega até nós por formas diferentes. O ponto que eu quero levar o nosso raciocínio é esse aí. A divindade chega até nós em formas diferentes, por emissários diferentes, cada um com seu jeito de levar essa mensagem. Então vou voltar a compartilhar. Eu não vou conseguir colocar a música porque eu fui juvenil e não pus o som junto com a letra. Eu sou da geração que não tinha ainda computador quando a gente era criança. Mas numa música que ficou assim, marcou uma geração, para a gente tentar entender o que é isso, né? O que é essa mensagem de amor, essa lição de amor. O Milton vai dizer assim: quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folha da juventude é o nome certo desse amor. Já passaram seus momentos, desviaram seu destino, seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia. E há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flor,
flor e fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade. Alegria e muito sonho, espalhados no caminho. Verdes planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Agora eu estou pensando aqui, o Bruno, que eu falar que se Deus cantasse, ele cantaria com a voz do Milton e colocar só a letra, parece que tá pouco, né? Eu vou colocar, deixa eu tentar, ou alguém por mim, você consegue, meu bem, colocar, Deixa eu tentar. Você pelo menos vai até, passar um vídeo do Milton? com essa parte, só pra gente ouvir a voz dele quando o Milton tá no seu máximo, né? Vai ficar de premiação para quem tá aqui hoje, tá? Porque a gravação depois corta. O YouTube tira tudo. Ah, tira. Tira por conta dos Então, direitos semana passada a autorais. gente perdeu o Desnudar de Tudo, a gente perdeu. Ah, depois eu vou checar, mas provavelmente. Ah, então deixa. Se vai perder, depois a gente pode tentar encerrar com ela. Se eu soubesse tocá-la. Mas nós vamos ter música. Nós vamos ter música. Não... Põe no grupo depois. Põe no Esse negócio grupo de pôr no depois. grupo depois mas assim, é que na hora do estudo parece que é diferente, né? Parece que a gente consegue um alcance diferente. Eu tô aprendendo com a Claudinha, vocês viram as imagens aí, né? Tô tentando. Ah, Bom, só uma para belezinha. pontuar, o Desnudar de Tudo não perdeu. Eles não fizeram requisição de direitos autorais. Está aberto para compartilhar. que bom. Aqui ela é maravilhosa, né, gente? Bom, então eu pensei assim, ó, a palavra, a semente é a divindade, né? Vou voltar lá no versículo para vocês verem. Bom, vocês vão ver deu um trabalhão para fazer isso aí. A semente é a palavra de Deus. O Bruno que tá gravando. Eita, Bruno. A semente é a palavra de Deus. Bom, se a semente é a palavra de Deus, quando é que Deus fala conosco? Quando é que Deus fala conosco? Isso aí eu fui lá no Gil. No Gil? Você tem que falar mais alto para eles poderem ouvir. Fala aí. Eu fui lá no Gilberto Gil, né? Se eu quiser, fala comigo. Cadê? A Lígia está falando do Se Eu Quiser Falar com Deus, que a Ana uma vez abriu um encontro nosso com ela. Vocês sabem, né? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Enfim. Aliás, essa música, a Ana pode me ajudar se eu estiver equivocado. Consta que o Roberto pediu uma música sobre a divindade e o Gil fez essa. E o Roberto achou ela muito parada e tal. Tô falando do Roberto Carlos, né? E ele não quis gravar. E perdeu só isso daí, né? Bom, já que a gente não pode contar com o Milton, meu bem, senta aqui pra você me ajudar. Tem uma música que fala dessa semente. Essa música vem lá de Goiânia, você tem que virar um pouquinho, senão não atrapalha eu tocar. Ontem eu cantei essa música na casinha. Um raio de luz nascido do alto
das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho, a mensagem deixa uma paz na gente que vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Ah, 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 um raio de luz nascido do alto, das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Quem se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho, a mensagem deixa uma paz na gente que vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Ah, então, para esse compositor, a semente é esse raio que vem de Jesus até nós. E irmão X, para mim, eu tenho certeza que esse compositor se inspirou nesse conto que eu vou trazer para vocês. Porque para mim a relação assim, é muito nítida. E esse conto me marca muito também. Ele diz assim, ó, que avizinhando-se, né, quer dizer, chegando perto, próximo ao Natal, também no céu, diz o irmão Cis, havia um rebuliço de alegrias suaves. Os pastores do paraíso cantavam, enquanto as harpas divinas tangiam suas cordas. O Senhor chamou o discípulo bem-amado ao seu trono de jasmins batizados de estrelas. Ele vai descrevendo mais. Quem que é esse Senhor, gente? Quem que é esse discípulo bem-amado? Jesus e João, né? João Evangelista. João Evangelista. Evangelista. Fica muito claro depois, porque ele diz assim, ó. O vidente de Pátimos não trazia o estigma da decrepitude como nos seus últimos dias entre os espórades. Vocês sabem, né, que João foi o único dos discípulos não martirizado e morreu, né, ali próximo dos 100 anos, que naquele tempo hoje já é uma proeza, naquele tempo ainda mais. Mas vocês sabem que o corpo espiritual ele se altera, né? Então o espírito pode imprimir, quando ele tem elevação para isso, pode imprimir a apresentação que ele queira. Então João se apresenta como jovem. Na sua fisionomia pairava aquela mesma candura adolescente que o caracterizava no princípio do seu apostolado. É bem possível
que João tenha começado a se tornar apóstolo de Jesus ali perto dos 13, 14 anos, talvez até um pouquinho menos. Então, é assim, foi um tempo muito largo, né? Muito grande. Fique à vontade para me interromper, tá, gente? Bom, não estou conseguindo passar, meu bem. Consegui. João, disse-lhe o mestre, lembras do meu aparecimento na terra? João, você quer fazer comigo, meu bem, lendo a parte de Jesus? Recordo-me, Senhor, foi no ano de 749 da era romana, apesar da arbitrariedade do frei Dionísios, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando no século VI da era cristã. Bom, é interessante que hoje essa é a hipótese mais plausível, né? Que Jesus nasceu entre 4 e 6 anos antes dele mesmo. Aqui, irmão X nos diz que foi em 754. Assim, a gente tem que entender que esse ano aí está contando de trás do fim para o começo. Então, quanto maior o número, mais longe do ano zero. Como ele colocou 749 e João diz que foi em 754 pela palavra de irmão X, então a diferença foi de 6 anos. Deu para entender isso aqui? Confundi ou ficou confuso? Ficou confuso? Quanto menor o número, mais próximo do ano zero. Então, 2 antes de Cristo, faltava 2 anos do nascimento de Jesus. 10 antes de Cristo, faltavam 10 anos. Então ele diz assim, que o Dionísios colocou em 749, mas na verdade foi em 754. Entendeu? Entendi. Do ano romano. Entendi. Entendeu mesmo? Entendi. Diga, usuário do Zoom. O usuário do Zoom é ótimo. Eu tô me sentindo um usuário de droga. Sem contar que, na verdade, Jesus nasceu no ano 4 depois de Cristo, quando foram refazer as contas. Isso é maravilhoso, eu acho engraçadíssimo. Não depois, Vivi, antes. Antes, né? Antes, nasceu no ano 4. É isso aí. Eu também não entendi muito bem. Bom, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que na contagem, quando o Frei Dionísio foi fazer lá no século VI, que foi incumbido, né, de fazer essa contagem, ele colocou o ano errado. E como é que a gente sabe disso? Porque no tempo que marca para o nascimento de Jesus, Herodes já não era o tetrarca da Galileia. Então não pode ter sido naquele ano. E depois outros, né, a gente pode até um dia falar a respeito disso, outros documentos vão demonstrando que não pode ser naquela data. E eles chegaram à conclusão que foi entre 4 e 6 anos antes do que a gente considera o ano zero. E aí tem um outro problema, que se for assim, talvez Jesus não tenha morrido com 33 anos, mas com 37 ou 39, dependendo do ano que a gente considere que isso aconteceu. Isso a gente também não tem uma plena certeza, né? Mas é possível que ele tenha morrido com um pouquinho mais do que a gente acredita. Isso, assim, na verdade, é o de menos. Eu estou falando porque ele traz isso para o texto. E aí, vai, meu bem, seja Jesus. Esse aqui. Não, meu João, retornou docemente o Senhor. Não é a questão cronológica que me interessa, te arguindo sobre o passado. E que nessas suaves comemorações vem até mim um murmúrio doce das lembranças. Mas eu vou pedir para você falar igual a Jesus. Tá? Assim, mestre amado, compreendo-vos, falais da significação moral do acontecimento. Se me lembro. Eu deixei essa parte que eu achei tão bonito.
a manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmoniosos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando-se-nos que os animais vos compreendiam mais que os homens, aos quais ofertáveis a lição da humildade com o tesouro da fé e da esperança. Naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinaram sobre a terra, cheia de gemidos e de amargura, para exaltar a mansidão e a piedade do Cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas com vosso aparecimento sobre o mundo. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu, e recordo-me do júbilo com que a vossa mãe vos recebeu nos seus braços feitos de amor e de misericórdia. Dir-se-ia, mestre, que as estrelas de ouro do paraíso fabricaram, naquela noite de aromas e de radiosidades indefiníveis, o mel divino no coração piedoso de Maria. Então, João responde descrevendo a noite de Natal. Retrocedendo no tempo, meu Senhor bem-amado, veja o transcurso da vossa infância, sentindo o martírio de que foste objeto, o extermínio das crianças da vossa idade, a fuga aos braços carinhosos de vossa progenitora, os trabalhos manuais em companhia de José, as vossas visões maravilhosas do infinito, em comunhão constante com o vosso e nosso Pai, preparando-vos para o desempenho da missão única que vos fez abandonar por alguns momentos os palácios de sol da mansão celestial para descer sobre as lamas da terra. Sim, meu João, e por falar nos meus deveres, como segue no mundo as coisas atinentes à minha doutrina? Vão mal, Senhor. Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, efetuado para combater o cisma diário em 325, as vossas verdades são deturpadas. Ao arianismo seguiu-se o movimento dos iconoclastas em 787 e tanto contrariaram os homens o vosso ensinamento de pureza e de simplicidade que eles próprios nunca mais se entenderam na interpretação dos textos evangélicos. Mas não te recordas, João, que a minha doutrina era sempre acessível a todos os entendimentos? Deixei aos homens a lição do caminho, da verdade e da vida, sem lhes haver escrito uma só palavra. Tudo isso é verdade, Senhor. Mas logo que regressastes aos vossos impérios resplandecentes, reconhecemos a energia de legar à posteridade os vossos ensinamentos. Então, João está falando, quando o Senhor voltou, a gente precisava escrever os evangelhos. Os evangelhos constituem a tua biografia na terra. Contudo, os homens não dispensam em suas atividades o véu da matéria e do símbolo. A todas as coisas puras da espiritualidade adicionam a extravagância de suas concepções. Nem nós e nem os evangelhos poderíamos escapar. Em diversas basílicas de Ravenna e de Roma, Mateus é representado por um jovem, Marcos por um leão, Lucas por um touro, e eu, Senhor, estou ali sob o símbolo estranho de uma águia. E os meus representantes, João, que fazem eles? Mestre, envergonho-me de o dizer. Andam quase todos mergulhados nos interesses da vida material. Em sua maioria, aproveitam-se das oportunidades para explorar o vosso nome, e quando se voltam para o campo religioso, é quase que apenas para se ordenarem uns aos outros, esquecendo-se de que lhes ensinastes a se amarem como irmãos. Deixa eu dar uma pausa aqui. Foi muito texto. Deu para entender até aqui? Que talvez quem está lendo pela primeira vez. Então, Jesus está perguntando como é que anda a obra do seu evangelho na terra. E Jesus e João tá falando que Não tá bom, não. vai mal. Diria minha avó, vai male. Vai male. E ele vai narrando, descrevendo. O Concílio de Nicéia, gente, em 325, para quem nunca estudou, né, foi um concílio que marca, né, essa doutrina, inicia
né, alguns movimentos que fogem da simplicidade dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos eram pessoas extremamente simples, eram pequenos comerciantes, pequenos artesãos, que mantiveram viva a chama do Evangelho nos 3 primeiros séculos, e depois dali, do século III para o século III para o século IV, nós vamos ter uma mudança e a instituição de muitos dogmas, né, que a gente pode até ver um dia isso, que começa a deturpar essa origem pura do Evangelho. Então, por isso que João, respondendo a Jesus, ele fala que em 325 começa aquilo que Leon Denis, num livro difícil chamado Cristianismo e Espiritismo, ele vai falar que ali começa a derrocada, né, dessa doutrina cristã, que tem o seu ápice, né, finaliza lá no século XVI, XVII, com outros absurdos. Bom, vou continuar. As discussões e os símbolos, meu querido, não me impressionam tanto. Tiveste, como eu, necessidade desses últimos para as predicações. E, sob as outras das ideias, não te lembras quanta autoridade fui obrigada a despender, mesmo depois da minha volta da terra, para que Pedro e Paulo não se tornassem inimigos? Se entre os meus apóstolos prevaleciam semelhantes desuniões, como poderíamos eliminá-las do ambiente dos homens que não me viram, sempre inquietos nas suas indagações? O que me contrista é o apego dos meus missionários aos prazeres fugitivos do mundo. Bom, aqui eu achei tão interessante a fala de Jesus para dizer assim, que a discussão e mesmo a simbologia não é problema, porque a gente pode fazer, né, qualquer tipo de culto e isso não, em si próprio, ontologicamente, não tem um problema grande, grave. O problema é se apegar aquilo como fórmula bastante para resolver todas as questões e esperar que aquilo resolva a nossa vida. E outra questão também que me chama muita atenção, até ontem eu usei isso aí no comentário do Evangelho da Casinha, tô falando isso porque tem alguns companheiros aqui que estavam lá. Eu vi desses pequenos Reels do Papa Francisco, e um casal assim que tinha acabado de casar e tem a oportunidade de falar com o Papa, fala assim: Papa, nós acabamos de nos casar, o que o senhor nos aconselha? E eu pensei, né, bom, ainda bem que perguntou para alguém que nunca casou, porque para alguém que casou já é mais difícil, né, porque sabe das dificuldades. Aí ele fala assim, o Papa pergunta assim: vocês já brigaram? E o Papa, que é sábio, não espera a resposta, porque se ele falasse que não, era mentira. E se ele falasse que sim, ficava estranho, né? Então ele não espera a resposta. Aí o padre fala assim: briguem o quanto quiserem, mas nunca durmam brigados. Ao final de cada dia, busquem a reconciliação, porque é muito perigoso dormir brigado. É muito perigoso. E eu fiquei pensando assim, então se for brigar, tem que brigar mais no começo do dia, né, gente? Ali até para a hora do almoço, café da tarde, porque deixar para o jantar já tem que reconciliar logo depois, Daiane. Fica mais difícil. Não dá tempo. Oi, Fabrício. Né, ele fala o perigo da Guerra Fria do dia seguinte, né? Isso, ele fala mesmo. O perigo da Guerra Fria, isso mesmo. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque vocês sabem que a Lígia é uma mulher muito difícil. Então, né, meu bem? Se você rir, você é falta de humildade sua. Eu não tô falando nada, nós estamos na internet, então é complicado, né? Bom, então me chama muita atenção a resposta de Jesus.
Aí ele diz assim: Então, meu discípulo, não poderemos alimentar nenhuma esperança? infelizmente, Senhor, é preciso que nos desenganemos. Por um estranho contraste, há mais ateus benquistos no céu do que aqueles religiosos que falavam em vosso nome na terra. Chega a ser engraçado, né? Muito. Aí eu acho que eu pulei esse pedaço aqui, que ele diz assim: mas eu sinto o mesmo amor por eles. O que você me aconselha a falar, a fazer? Aí João diz assim: já não dissestes um dia, mestre, que cada qual tomasse a sua cruz e vos seguisse? Ah, não, agora que ele fala. Mas prometi ao mundo um consolador em tempo oportuno. E os olhos claros e limpos postos na visão piedosa do amor do Pai Celestial, Jesus exclamou: Se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com o objeto sagrado da nossa casa, profligando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Desde Natan em diante, João, meu João. Desde Natan em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobrem a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que já voltaram pelos caminhos ermos da sepultura retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem, com a esperança posta no céu, as claridades benditas de meu amor. E desde essa hora memorável, há mais de 50 anos, o Espiritismo veio com suas lições prestigiosas felicitar e amparar na terra a todas as criaturas. O texto termina aí, mas quando a gente vai lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, isso aqui é o Livro dos Espíritos, né? Eu coloquei no finalzinho, vocês olham aqui, ó, aqui embaixo, olha o primeiro espírito que assina essa prolegômenos é um tipo de introdução, aquilo que vem antes da introdução ainda, né? O primeiro espírito que aparece é João Evangelista. E esses outros aí são os outros? São vários, né? Mas o primeiro, como a dizer assim, que é aquele responsável por essa tarefa, né? Aquele que vai conduzir essa tarefa, é João. E dizem, há comunicações, né, que eu não participei, mas que a gente ouve, que esse espírito que não vem à Terra desde o século XIII, João volta à Terra na figura doce de Francisco de Assis, e dizem que ele está chegando na Terra para mais uma vez dar testemunho do Evangelho de Jesus. Esse espírito, gente, ele não é à toa que ele é chamado discípulo bem-amado. É isso mesmo, Bruno, que você colocou aí. Tá nesse livro aí, a Ordem do Mestre. Dizem que ele volta ainda. Não sei se vai dar tempo da gente pegar ele aqui na nossa encarnação, né? Quem é mais novinho, igual a Carol, igual a Luninha, a Carla, a Clara, vários aqui, né? A minha turma já não sei, viu, mãe? Acho que vai estar menina ainda. Meu cachorrinho late, gente, às vezes some meu som aqui, viu? Se a tua turma não pegar, imagina eu, hein? Ó, tem duas pessoas aqui vendo comigo. Deixa eu Aqui, ver. ó, a Andréia. É a Larissa. Oi, Larissa. Bem, pega o Ney, que ele vai fazer barulho, vai atrapalhar. Convidei a Andréia pra vir ver com a gente o estudo hoje. Essa mensagem não é um tipo de palavra, porque eu vejo tanta consolação quando a gente pega uma boa obra
ler, aquilo traz um aconchego, não traz? Ou às vezes, quando você ouve, né? Quando você está num momento tão difícil e você ouve uma mensagem que conforta o seu coração, não é uma boa semente? E essa semente, ela é isso que eu, assim, ela não precisa ser necessariamente pela via evangélica para ser divina. Ela não precisa ser necessariamente num encontro religioso para ser memorável, para ser indelével. É claro que quando a gente a gente volta às nossas energias à divindade, há um ambiente preparado, há uma série de questões que nos auxiliam, mas não quer dizer que é apenas nesse momento, né? Ela pode vir de maneiras muito diferentes. Não é? Muito. Às vezes num ato de bondade que a gente recebe, né? Num conselho que a gente recebe de alguém, uma hora que a gente está precisando, né? Ela pode vir sim. Agora, a gente tem a necessidade de falar do Evangelho? Oi, Sandra, diga. Eu quero falar um pouco dessa palavra, né? Dessa mensagem que você trouxe desde o começo, que, por exemplo, há 30 anos atrás, quando eu morava em Londrina, duas missionárias católicas vieram no prédio e propuseram, pelo menos uma vez por mês, reunir com todo mundo que quisesse do prédio no salão de lá. E elas falaram, gente, desçam quem quiser, a crença que for, há 30 anos atrás. Então descia espírita, católico, evangélico, presbiteriano, e foi maravilhoso viver aquilo, porque um falava Senhor, o outro falava cosmos, o outro falava energia, o outro falava Deus, e foi muito lindo isso, viver isso, né? Esse momento ecumênico. E eu tenho visto nos velórios, a minha tia faleceu há um mês, teve o momento do padre, depois um momento espírita, porque eu tenho um tio que é diácono. Tenho os outros irmãos, são 8 irmãos. Aí os outros irmãos são espíritas. E a minha tia, que faleceu, frequentava, que eu não sabia, frequentava uma igreja evangélica. Então veio o pastor e fez a palavra dele, né? E foi lindo tudo. Foi tudo bonito demais, foi tudo tocante demais. Então, a gente tem vivenciado mais, eu acho que cada vez mais a gente vai vivenciar com esse respeito, sabe? Do que é do outro no momento do outro, né? Como é no meu também, né? Eu alcanço até o meu limite e vou aprendendo todos os dias. Então, é, eu acho que o que vale é o coração estar aberto mesmo para a gente receber a palavra, né? Você falou dos velórios, né? Velório de espírito é uma beleza, gente, porque é tão animado. Tem música. Eu tenho um amigo médium, né? Que eu falo assim, é coisa de doido, porque agora ele tá ficando mais velhinho, mas muitas vezes eu chegava e falava, e aí, Solivar, já falou com ele? Falei, ele tá quase desprendendo aqui do corpo físico, né, e tal, e tá tudo bem, fulano, Beltrano tá aí e tal. Então, assim, isso é papo de espírita, né, assim, quem estiver ouvindo fica até... Eu lembro, por exemplo, no velório da mãe da Ana Lívia, da dona Marisa, que eu estava do lado de um médium, e ele disse assim, ele começou a chorar e disse assim, um coral de crianças
veio recebê-la. Um coral de lá, né? Então, são coisas que, enfim. Esse apóstolo aí, não vai dar tempo de eu falar das coisas dele, mas ele diz assim, ó: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Depois de 40 anos aí já olhando, acompanhando diversas histórias, a gente já viu tanta coisa assim, tão legal, né? De pessoas que assim, literalmente foram salvas por uma ideia, né? Por uma mensagem, por aquilo que nos chega de uma maneira diferente. Esse aqui, ó, por exemplo, eu tinha separado no final do capítulo, da segunda parte aqui, que antes dele começar os labores apostólicos, tem um dia que ele está desanimado, porque ele procurou todos os lugares, e ele foi rejeitado em todos os lugares. E o último lugar que ele vai é a casa do pai. E o pai estaria pronto a recebê-lo desde que ele renunciasse, né? Abandonasse Jesus. E ele responde para o pai: meu pai, nós dois, ambos precisamos de Jesus. E o pai manda ele embora de casa. Então Emmanuel diz que ele sai sozinho, sem dinheiro, sem amigos, sem família, sem nada. Desde aquela hora que ele resolve se tornar cristão. E aí, nessa noite, quando ele está saindo de casa, o pai manda um emissário com um saco de moedas, né? E ele, orgulhoso, pensa em rejeitar, mas pensa mais e fala que aquilo já não deveria fazer parte dele. E ele pega a moeda e ele vai para fora da cidade. Ele precisava ficar sozinho e ele vai dormir ao relento. Ele voltou para Tarso, que era a cidade dele. Ele vai dormir ao relento e ali ao relento, ele tem um sonho, uma visão, um encontro, e Abigail e Estevão vão encontrá-lo. Esse trecho que eu li aí, ai de mim, se não evangelizar, se não pregar o evangelho, é na primeira epístola aos Coríntios. Na segunda epístola aos Coríntios, ele diz assim: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, aí ele diz assim: se na terra não sei, se no céu não sei, Deus o sabe. Teve uma visão e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito revelar. Essa descrição que está na segunda epístola aos Coríntios, Emmanuel, numa nota de rodapé, diz que é desse encontro com Abigail e Estevão. Abigail, sua noiva, e Estevão, o primeiro mártir do Espiritismo, que dizem as lições, era até mais elevado do que o próprio Paulo. Esse tipo de mensagem já veio muito forte, assim, né, muito presente para nós. Eu me lembrei de uma, porque essa aqui é muito longa, vou deixar de lição de casa também, o Bruno, postar no grupo lá, mas eu me lembro de uma que eu vou encurtá-la, de um homem que chega até o Divaldo com a filha amarrada, em camisa de força. E ele chega, o Divaldo está atendendo desde a tarde, né? Já era assim, coisa assim de meia-noite, 11h30, e o homem chega e quer ser atendido na hora. E ele está atendendo uma senhora, e o homem insiste. Ele fala: meu senhor, ela chegou aqui às 4h da tarde. O senhor foi no cinema, jantou em casa, e agora que o senhor já acabou de fazer tudo, o senhor quer ser atendido exatamente na hora que o senhor chega?
E o homem fala assim: mas, seu Divaldo, o senhor não é caridoso? Isso não é fazer a caridade, o senhor atender os outros? Ele falou: não, caridade é eu atender quem chegou primeiro, antes, e o senhor naturalmente tem que esperar. Ele falou: mas o senhor é muito, assim, é muito difícil, né? O homem diz ao Divaldo. E o Divaldo fala: mas se você não está contente, passa ali e pega o seu dinheiro de volta. E o homem fala: mas eu não paguei nada. Ele fala: bom, o senhor não pagou nada, então por que o senhor está reclamando de esperar? O homem espera. Quando deu 2 horas da manhã, chegou a hora do homem, o Divaldo está apoiado assim na mesa, o homem está lá no fundo do salão, com a filha e 2 enfermeiros. E aí ele diz assim: agora chegou a vez do senhor. E o homem fala assim: senhor Divaldo, o senhor não pode vir aqui? E o Divaldo fala que sabe que as pessoas gostam de um pouco de misticismo, e ele fala: eu posso, mas se eu for, os guias não vão. Ele falou: não, então eu vou. Então ele foi até o Divaldo e falou assim: o meu problema é a minha filha. A minha filha, ela ficou louca. E eu vim aqui para saber, e eu ouvi dizer que isso é genético. Então, se for genético, a culpa é minha. E se for minha, eu vou matá-la e depois vou matar a mim mesmo. Porque aí a culpa terá sido minha. E eu quero que o senhor me fale se é genético, porque aí a culpa é minha. E o Divaldo fala: e eu vou para cadeia. Se eu falar para o senhor que a culpa é do senhor, o senhor mata ela, mata o senhor e eu vou para cadeia. Não, meu filho, aqui é a casa de Jesus. Aqui é a palavra de Deus. Ninguém sai da casa de Jesus desiludido. E ele fala: solta a moça. E ele fala assim: seu Divaldo, se o senhor soltar, ela quebra tudo aqui. Eu não solto. Não, meu filho, pode soltar. Aí o pai vai para a porta, longe, e fala para os enfermeiros soltar. Os enfermeiros falam assim: seu Divaldo, ela vai quebrar tudo. E o Divaldo fala assim: não, meu filho, tá tudo pago, pode quebrar, pode tirar. Eles tiram a camisa de força e ela corre para agredir o Divaldo. Ela estava com, naquele tempo chamava uma jardineira, tipo um macacão jeans, assim. E o Divaldo fala assim: meu filho, por que você faz isso com ela? E o homem que estava lá na porta fala assim: seu Divaldo, é mulher. O Divaldo fala: meu filho, não precisa me ajudar. Não precisa me ajudar. E aí ela se vira, aponta para o pai e fala: por causa dele. Por causa dele que eu persigo ela. E aí o homem, ele fala assim: o meu nome é fulano. E aqui na Bahia, padrinho é igual um segundo pai. E quando a minha mãe faleceu, ela me deixou aos cuidados dele. Mas ele, ao invés de cuidar de mim, me fez de escravo. Eu trabalhava no seu comércio das 6 da manhã às 10 da noite, todos os dias, sem descanso, sem feriado. E quando um dia eu pedi alguma coisa que achava que era do meu direito, ele falou: vagabundo, vai embora daqui. Vai-se embora. Eu dormia ao relento, num colchão no chão. E ele fez aquilo comigo. E eu senti uma dor tão grande que tudo desapareceu. E quando eu acordei, eu não via mais ninguém. E eu percebi que eu estava morto. Mas ninguém morre. E aí eles me disseram que eu poderia me vingar, que eu poderia encontrá-lo. E eu fui, até que eu cheguei numa casa muito grande. Cheguei próximo dele, mas ele não me ouviu. Mas quando eu cheguei perto dela, que era a filha dele, eu falei um palavrão, ela repetiu. Eu gritei, ela gritou. Eu fiz com que ela o agredisse. E eu percebi que eu poderia dominá-la. E agora eu vou dominá-la até levá-lo à morte. E depois vou dominá-lo do lado de cá. Eu acho que é Vitor o nome dele. E ele fala assim: meu irmão, você já viu a sua mãe?
É Celso, filho. Celso. Celso. Celso e Cibele. Nada como ter uma mãe para ajudar. Aí ele fala assim: não. E nesse momento, ó, os mortos voltando aí, como Jesus anunciou a João, a mãe se faz visível do lado do filho. Ele fala assim: você já viu sua mãe? Ele fala: não. Ele fala: quantos anos você morreu? Ele dá uma data, o Divaldo calculou uns 8 anos. Ele fala assim: aqui na Bahia, quando a gente é criança, os nossos pais nos ensinam a orar. Você ora comigo? Ele fala: eu não consigo. Ora, Celso. A tua mãe te pegava no colo, juntava suas mãos e falava: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. E ele começou a repetir baixinho: santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas quando chegou, perdoa do Senhor, tal como nós perdoamos, ele não conseguiu repetir, porque o ódio dele era muito grande. Mas ele gritou, porque ele viu a mãe. E a menina desfaleceu, porque até então ele estava falando pela boca da menina. Desfaleceu, a mãe o toma nos braços e sai. E aí vem o pai. Olha, seu Divaldo, eu queria dizer que isso aí não é verdadeiro. Ele fala: olha, não fala nada não. Eu sei que é verdade. Mas aqui, na casa de Deus, ninguém sai desolado. Ela fala: e minha filha está curada? Ele diz: não, isso foi só o começo. Ela tem um longo tratamento pela frente. Traga de novo aqui, ou num lugar que o senhor tenha confiança, semana após semana. Ela voltou na semana seguinte, junto com o pai e com a mãe. O Divaldo esperou, no final da reunião eles conversaram. O Divaldo deu o evangelho para a mãe, o livro dos espíritos para o pai, conversou com a menina. O pai queria pagar, ele fala: não, leia esse livro que vai ser o meu pagamento. E se um dia a gente se encontrar novamente, eu vou te perguntar alguma coisa a respeito dele. Eles começaram a voltar à reunião e a menina se mostrou uma excelente médium. É claro que ela era médium, porque ela tinha sido dominada, né, pelo espírito do Celso. Ela chamava Cibele. E depois de mais ou menos 2, 3 anos frequentando os trabalhos, numa das reuniões, Celso se comunica e fala assim... Desculpa, antes disso ela começou a namorar e ela fala assim pro Divaldo: seu Divaldo, no espiritismo pode namorar? E o Divaldo fala assim: pode não, minha filha, deve namorar. Vê que a história é antiga, né? Pode namorar? Deve namorar. Ela leva o moço lá, ele se apresenta e tal. Depois de um certo período, Celso volta e fala: tio Divaldo, eu vou reencarnar. E ele diz: aqui na cidade do Salvador? Ele diz sim. Fala: e eu vou te conhecer? Ele diz sim, eu vou ser filho dela, Cibele. Aí Divaldo fala assim: isso eu quero ver. Ele vai ser neto daquele? Isso eu quero ver. E depois de mais ou menos 2 meses, a menina vem correndo: tio Divaldo, eu tenho uma novidade. Ele falou: eu já sei, você está grávida. E vai ser um menino. E ela fala: o senhor conhece? Não conheço, mas acho que já ouvi falar. Depois de 7 meses, o avô liga e fala: seu Divaldo, vem aqui conhecer o meu neto. Vem aqui no hospital. Era 2 horas da manhã. Eu falei: não vou. 2 horas da manhã? Não vou. Ele fala: venha. Não vou essa hora. Venha. O Divaldo foi. Chegou lá, fala: olha que beleza. Aquele recém-nascido, né? Que é sempre tão bonito, né? E ele falou assim: olha, daqui para baixo é a mãe, daqui para cima sou eu. Eu vou fazer uma poupança para ele de 3 milhões de cruzeiros. O Divaldo pensou, fez as contas, hora essa, 13º, falou: faz mais, põe um pouco mais. Arredonda para 5. Ele falou: olha, eu estou arrependido de ter te chamado aqui. Ele faz. O tempo passa, o neném começa a crescer
E um dia aquele homem chega até o Divaldo e fala assim: hoje você vai me falar quem que é esse espírito. Você o conhece, não conhece? Ele fala: não, conhecer assim, não conheço, né? Ele fala: não, mas fala a verdade. É um dos apóstolos, não é? Não, um dos, um dos apóstolos, não. Ah, mas é um missionário. É, um missionário do resgate, né? Um missionário da dor, ele é. Por quê? Porque ele me olha e é como se ele me conhecesse. E tem hora que ele me abraça e chuta minha canela. Outra hora ele me beija e morde a minha bochecha. E ele fala: ah, meu irmão, são os caminhos do amor. São os caminhos pelos quais a divindade nos ensina o amor. Então, para aquele homem, o Celso era a semente. O Celso materializada, né? Porque a palavra em si mesmo é muito pouco, né? A semente é ação, é conduta, né? É sentir. Porque se não sentiu, como nos diz o Moacir, não verdejou, né? Não valeu nada. Sei que eu passei um pouquinho do tempo, gente. Peço Falar só perdão. rapidinho, Evin, desculpa. Diga, É meu bem. que eu lembrei, né, que no princípio era o verbo, né? E era o Cristo em ação, né? Palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Obrigado, Claudinha. Quem que vai fazer a prece para a gente encerrar? Quer fazer, Clarinha? Pai, eu posso fazer o Pai Nosso. Pode fazer? Posso? Posso sim. Então, vamos todos fechar os olhos, agradecer por mais uma reunião aqui juntos. Seja uma semana muito proveitosa em que a gente possa colocar um pouco em prática tudo que nós aprendemos aqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado, Clarinha. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Beijinho, boa semana. Semana.